Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal, agora com o nome Para Além da Bíblia. Nós iremos trabalhar, estudar diversas obras aqui, praticamente na íntegra. Iremos ler capítulos inteiros explicando, comentando e também indicando referências bibliográficas diversas. Uma das obras que nós iremos trabalhar aqui é a obra do historiador italiano Mario Liverani, que tem por nome Para Além da Bíblia. Vamos começar desde o primeiro capítulo, pontuando questões importantes que ele venha a nos apresentar com fundamento histórico e fundamento arqueológico. Então vamos lá, Para Além da Bíblia, sua versão em português, capítulo 1, a Palestina na Idade do Bronze Recente, séculos 16 a século 13 a.C., antes da Era Comum, página 27. Será que a terra do antigo Israel, também conhecida como Antiga Canaã, era uma terra próspera, era uma terra que manava leite e mel, era uma terra de muitos recursos, era realmente uma terra deleitosa e proveitosa em comparação às terras que estavam ao seu entorno? Vamos estudar, vamos ver as informações, vamos às fontes, vamos entender o contexto. A Palestina é um país modesto e fascinante. Modesto pelos recursos naturais e pela marginalidade em âmbito regional. Fascinante pela estratificação histórica da paisagem antropopatizada e pela estratificação simbólica das memórias. Na extremidade sul-oriental do Mediterrâneo, as perturbações atlânticas vão se exaurir contra os relevos, que apenas na parte setentrional atingem alturas notáveis, 1.000 metros na Alta Galileia, 700 metros na Montanha Central, e recebem precipitações adequadas. A Palestina situa-se quase toda na faixa semiárida, com precipitações entre 400 e 250 milímetros anuais, para ir acabando em aridez acentuada, em torno de 100 milímetros e até menos no sul, o Negev, e depois o deserto do Sinai. E no interior, os planaltos da Transjordânia e depois o deserto sírio-árabe. Ou seja, não é uma terra de muita chuva. É uma terra, como já lemos aqui, que se encontra, que situa-se quase toda na faixa semiárida. Só neste pequeno dado pluviométrico já percebemos claramente que, a um primeiro momento, não é até então uma terra próspera, uma terra própria para a prática agrícola, vamos dizer assim, no sentido de que seria uma terra fácil de se trabalhar. Então, alguns mitos com estes pequenos dados já vão começando a se desfazer. Há um único rio digno desse nome, o Jordão, que drena as reservas hídricas do Líbano e do Antilíbano, com seus dois afluentes perenes da esquerda, o Yarmuk e o Iabok, ou Vadi Zarca, que drenam os planaltos orientais e que depois vão se perder na bacia fechada e salgadíssima do Mar Morto.
A agricultura, portanto, não é irrigada, exceto em pequenos oásis em torno das fontes, mas pluvial, ou seja, depende das incertas precipitações a que são propostas divindades imprevisíveis, às vezes dispensadoras e benévolas, às vezes punitivas, ou seja, aquilo que de fato é uma característica geográfica da região naquele passado. Eles atribuíam a chuva ou a não chuva ao favor dos deuses, ao favor das divindades, El, Javé, Baal, Asherá, Iã e tantas outras divindades mais. Entretanto, porém, a ausência da chuva ou a própria chuva em si, quando ocorria, não era por mérito ou favor de alguma divindade, ou quando não ocorria, não era uma questão punitiva de alguma divindade. A verdade é que as características geográficas e climáticas daquela região fazem com que a mesma não tenha a incidência de chuvas. Então não tem nada a ver com um Deus, não tem nada a ver com demônios, tem a ver com chuva. Logo, podemos perceber que não era uma terra prometida no sentido de ser próspera. Não era uma terra que manava leite e mel no sentido de prosperidade. O contraste com o vizinho Egito, onde a água é um dado de fato perene que não produz ansiedade, era absolutamente evidente. Ou seja, o Egito de fato era uma terra fértil. O recurso hídrico, a água lá, era abundante à época passada. Vamos ler um trecho até do livro de Deuteronômio, capítulo 11, versos 10 a 12. Preste atenção no que a própria Bíblia diz. De certo, a terra onde tu entras para dela tomar posse não é como a terra do Egito. A própria Bíblia dizendo isto. De onde saíste? Lá plantavas tuas sementes e irrigavas com o pé, como numa horta. A terra onde entrareis para dela tomar posse é uma terra de montanhas e vales, que bebe a chuva do céu, uma terra que é zelada pelo Senhor, teu Deus. Os olhos do Senhor, teu Deus, sem cessar, estão sobre ela, do princípio ao fim do ano. Então, o escritor ou redator de Deuteronômio, ele já está, olha, não é bem uma terra fértil não, tá? Depende tudo de Deus. Pô, mas o Egito, lá tinha tudo, o Egito. Aqui não. Aqui você está na dependência da divindade. Mas, na verdade, era na dependência do clima. O contraste era percebido também pelos egípcios, como mostra o hino de Amenófis IV. Preste atenção neste hino. Todos os distantes países estrangeiros, tu crias aquilo de que eles vivem, porque puseste um Nilo no céu. Está fazendo referência à chuva, que para eles desce e que faz ondas sobre os montes como o mar, para banhar seus campos em seus recantos. Como são excelentes os teus conselhos, ó Senhor da eternidade, não da glória. Este é um hino a Atom, de Amenófis IV, ou seja, de Akenaton. Senhor da eternidade, aqui é o Atom, é o Deus Atom. Vamos continuar.
O Nilo no céu é para os povos estrangeiros. Para eles é chuva, eles que vivam na dependência da chuva. E para os animais de todo o deserto que caminham sobre os seus pés. Ao passo que o Nilo verdadeiro, ou seja, a verdadeira prosperidade, o verdadeiro recurso hídrico que rega a terra, vem do além para o Egito. Então, olha só que interessante. Estamos lendo a obra do historiador italiano Mario Liverani. O país é pequeno. A Cisjordânia, a zona habitada, de Dan a Beer-Sheba, tem extensão de 200 quilômetros norte-sul por 80, leste-oeste, 80 quilômetros. A que se deve acrescentar uma outra faixa de 40 quilômetros na Transjordânia. Ao todo, são cerca de 20 mil quilômetros quadrados, menos do que uma região italiana como o Piemonte ou a Sicília, ou seja, é de fato, geograficamente, em comparação com outros países, um país pequeno. E só podemos ficar impressionados se pensarmos na densidade de memórias e de eventos de alcance mundial e repercussões milenares, todos concentrados nessa pequena região. Ou seja, o que há de impressionante nessa terra não são seus recursos hídricos, a sua prosperidade através da sua geografia, da fertilidade do seu solo, como nos parece em um primeiro momento na narrativa bíblica. Mas a verdade, o que impressiona são a quantidade de lendas, mitos, folclores, histórias que emanam dessa região e comunicam estes símbolos e arquétipos para o mundo inteiro. Nem todo o território pode ser utilizado para as culturas agrícolas. As únicas campinas aluviais estão no médio vale do Jordão e na planície de Israel, Jezreel, como nós lemos na Bíblia. A faixa costeira e arenosa e salina prestam-se bem melhor às baixas colinas da Cefelá. Todo o resto são colinas e montanhas, outrora cobertas por bosques, mas depois desnudadas pela ação do homem e da cabra, destinadas a uma erosão dificilmente contida pela cansativa obra dos socalcos. Ou seja, além de ter as dificuldades que a própria geografia natural do local impõe à geografia, o próprio homem e as suas atividades também tornaram mais complexa ainda a prática de qualquer obra ou trabalho agrícola em determinadas regiões da antiga Canaã, do chamado Antigo Israel, entre os séculos 14 e 13, antes da Era Comum. Cenário adequado para um pastoreio de transhumante gado miúdo, ovelhas e cabras, e para uma agricultura de pequeno formato obtida nos nichos intermontanos, ou no fundo dos wadi das zonas semi-áridas, de dimensões de empresas familiares e de vilas em miniatura, como num presépio. Nós vamos parar a nossa leitura por aqui, neste momento, na página 29, e nós daremos continuidade no próximo vídeo do exato momento aonde paramos aqui e faremos a playlist para além da Bíblia, onde estaremos lendo esta obra e comentando na sua plenitude. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal. Um abraço a todos.